Mais uma vez, boa noite, igreja. Que a graça e que a paz de Cristo sejam com todos. Meus irmãos, o tema da mensagem de hoje não poderia ser diferente. Nós falamos a cada ano e a todos os anos nós continuaremos a falar, porque nós estamos vivendo hoje um período em que o Brasil inteiro, parece que se entorpece com os pecados que existem no coração de cada ser humano. E a palavra de Deus nos instrui muito acerca disso. Nós vamos ouvir muito Deus falar conosco acerca desse problema que todo ano se repete durante muito tempo e perpetuará, acredito eu, até quando Cristo voltar. Então o tema da mensagem de hoje é: Carnaval não é só um período. Não é um período. Muitos pensam que Carnaval acontece alguns dias aqui em fevereiro. Mas a palavra de Deus diz para mim e para você que é muito mais do que isso. Uma festa que vem tomando espaço cada vez mais na vida das pessoas, cada vez mais afastando elas da presença de Deus. Inclusive crentes, pessoas que se dizem crentes em Cristo Jesus, se deixando influenciar por esse paganismo que paira em todo lugar nessa época do ano, buscando justificativa para ser conivente com essa depravação, levando seus filhos para serem contaminados com essa prática. Hoje nós relembraremos que o carnaval e a vontade de Deus, eles caminham em sentidos opostos, amém? Abra sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Nós vamos ler do verso número 1 até o verso de número 12. Lá no finalzinho do Novo Testamento, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, dos versos 1 até o verso de número 12. Diz assim a palavra de Deus: Quanto mais, irmãos, nós vos pedimos e aconselhamos no Senhor Jesus, que assim como aprendesse de nós como deveis vos comportar e agradar a Deus, e assim estáis fazendo, nisso vos aperfeiçoeis cada vez mais. Pois sabeis o que vos ordenamos pelo Senhor Jesus. A vontade de Deus para vós é essa, a vossa santificação. Por isso, afastai-vos da imoralidade sexual. Cada um de vós saiba manter o próprio corpo em santidade e honra, não na paixão dos desejos, à semelhança dos gentios, que não conhecem a Deus. Nesse assunto, ninguém se iluda ou engane seu irmão, pois o Senhor é vingador de todas essas coisas, como já nos dissemos e testemunhamos. Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santificação. Portanto, quem rejeita isso, não rejeita o homem, mas Deus, que vos dá o Espírito Santo. Mas quanto ao amor fraternal, não é preciso que eu vos escreva, visto que vós mesmos sois instruídos por Deus a vos amardes uns aos outros. Pois é certo que já procedeis assim com todos os irmãos de toda a Macedônia. Irmãos, também vos exortamos a que vos aperfeiçoeis nisso cada vez mais, procurando viver em paz, tratando dos vossos assuntos e trabalhando com as próprias mãos, como já vos ordenamos, a fim de que andeis com dignidade diante dos que são de fora, e não necessiteis de coisa alguma da parte deles. Até aqui. Abaixe sua cabeça. Senhor, nós estamos nesse momento, Pai, diante da Tua palavra, e nós clamamos, Deus, a ação do Teu Santo Espírito no nosso meio, Deus. Que nós possamos conseguir enxergar todas as verdades contidas aqui, e nós pedimos a Ti, Deus, haja no nosso coração, para que isso aqui fique enraizado, Deus, porque nós sabemos que esse problema é um problema que permeia a nossa vida toda, não somente um período durante o ano. Tenha misericórdia de nós e nos ajude, Deus, a lutar contra a nossa imoralidade. E essa oração, Deus, que fazemos, não é dos nossos méritos, Deus, mas de Cristo Jesus. Amém. Já disse algumas vezes, mas é bom lembrar que a palavra latina dessa festa é carnelevarium. Carnelevarium, ou adeus à carne em português. Ou seja, carnaval. Carnaval. Ou se você preferir dizer como o apóstolo Paulo, imoralidade sexual. Um
sentimento de busca pelo prazer sem limite, sem consequência, que incita o homem desde o início dos tempos. É contra esse, vamos dizer aqui, esse destruidor, gente, esse moedor de santidade, e é contra essa armadilha, contra o amor de Deus, que Paulo escreve o capítulo 4 de 1 Tessalonicenses. E eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta, por favor, não fecha não, que vamos ver ponto a ponto esse texto, é um texto longo, então preciso da sua atenção, amém? Leia comigo novamente o verso número 1. Quanto ao mais, irmãos, nós vos pedimos e aconselhamos no Senhor Jesus, que assim como aprendestes de nós, como deveis vos comportar e agradar a Deus, e assim estáis fazendo. Até aqui por enquanto, até aqui. Meus irmãos, Paulo, ele conhecia muito bem aquela igreja, a igreja de Tessalônica. Conhecia muito bem o comportamento daqueles irmãos. E igreja que eu digo aqui não é o espaço físico, é as pessoas que lá viviam. Eles conheciam muito bem aqueles irmãos. Por conta da perseguição que sofria, o apóstolo Paulo ele precisou fugir de lá, de Tessalônica. Em Atos vai dizer que ele tentou voltar a Tessalônica, mas a perseguição era tão grande que ele não conseguiu mais retornar ali. E como ele era o fundador daquela igreja, quem que ele envia? Timóteo, para visitar aqueles irmãos, e por meio dele, de Timóteo, Paulo vai receber notícias sobre aqueles irmãos lá, uma igreja de recém-convertidos, uma igreja nova. Timóteo então vem, se apresenta a Paulo e traz um relato de como que está aquela igreja, como que está a vida daquela igreja. E Timóteo traz boas notícias, muito boas notícias, como por exemplo, aqueles irmãos, eles estão firmes na fé, firmados em Cristo Jesus. Eles estavam tão firmes na fé que se tornaram uma bênção, não só na cidade, na região de Tessalônica ali, mas também na região de toda a Acaia. São boas notícias, uma igreja que influencia realmente o lugar. Eles não só estavam firmes, mas também eles estavam crescendo em fé. Mas infelizmente Timóteo também traz algumas notícias não tão agradáveis ao apóstolo Paulo. E uma delas é que o ministério de Paulo, lá naquele lugar, está sendo duramente criticado. Está duramente criticado. Pessoas dizendo, porque Paulo passou somente, ele ficou 3 semanas só lá. E pela perseguição ele teve que sair. Ficou 3 semanas e caiu fora, largou tudo aqui e foi embora. Esse homem é um mercenário, esse homem é um sem vergonha, passou 3 semanas aqui, pegou o dinheiro de todo mundo e tchau e bênção. E no capítulo 2 de 1 Tessalonicenses, Paulo, ele vai se defender disso aqui. Ele vai defender o seu ministério porque haviam sérias acusações contra ele. Enfim, as notícias eram boas, mas também as notícias eram ruins. Tinha alguma coisa que não estava andando bem lá. E nós acreditamos que Timóteo tenha comentado com Paulo sobre as lutas que aqueles irmãos estavam enfrentando. E uma das lutas que aquela igreja enfrentava é sobre esse inimigo aqui, chamado imoralidade sexual. Que vem ser a mesma coisa que eu e você chamamos do quê? Carnaval. Carnaval. No verso 1 aqui, Paulo diz: quanto ao mais, nós já instruímos vocês de como devem viver para agradar a Deus. Ou seja, eu já estive um tempo com vocês aí, e eu estou sabendo que vocês estão crescendo como igreja, que vocês estão indo bem, e graças a Deus por isso. Mas aí Paulo ele vai continuar. Agora nós, eu e Timóteo, pedimos a vocês, igreja de Tessalônica, exortamos vocês que em Jesus vocês continuem crescendo. Não pensem que vocês que se converteram, que estão crescendo, que isso basta. E que por aí parou, tá bom. Não, na vida cristã, o crescimento, irmãos, ele é contínuo. Ele nunca para. Nunca para. Eu quero trazer lições e ensinamentos preciosos para que vocês não parem de crescer. É o que Paulo está falando. Leia comigo o versículo número 2. Acompanha comigo. Pois sabeis o que vos ordenamos pelo Senhor Jesus. Ele está dizendo aqui, eu não sou um mentiroso, um enganador, um charlatão, né?
Eu disse coisas que estavam reveladas a mim pela palavra de Cristo. E é por isso que eu vos digo, vocês precisam continuar crescendo. E é por conta disso que agora eu vou tocar num assunto delicado de vocês, igreja de Tessalônica, e delicado para mim e para você, igreja batista em Queiroz. Leia comigo o versículo 3. A vontade de Deus para vós é esta, a vossa santificação. Por isso, afastai-vos da imoralidade sexual. Meus irmãos, vamos lá. Vontade de Deus, todo mundo fala isso, né? Vontade de Deus para lá, vontade de Deus para cá. Quando o assunto ele é vontade de Deus, parece que tudo fica meio misterioso, não é? Porque para algumas questões, nós não sabemos de fato qual é a vontade de Deus, o que Ele quer de fato de mim e de você. Não sabemos. Pensa comigo, vamos lá, vou fazer um exercício aqui. Um acidente de carro, uma tragédia. Qual seria a vontade de Deus com isso? Uma doença, sabe, uma doença incurável. Por que que Deus permitiu essa doença, Senhor? Uma morte na família. Por que que Deus permitiu que isso acontecesse? Sabe, situações difíceis, extremas que o crente enfrenta. Qual seria a vontade de Deus para tudo isso? De fato, nós assumimos que a vontade de Deus ela é um tanto quanto misteriosa, sim. Por exemplo, será que eu vou ser transferido do meu trabalho dessa cidade aqui para outro lugar lá? Senhor, me ajuda, Deus. Responde para mim, por favor. Isso é uma atitude normal, minha e sua. Meus irmãos, mas muito dificilmente Deus, Ele falará comigo e com você de forma nítida. Não vai fazer assim. E que para algumas coisas a vontade de Deus ela é misteriosa. E o que eu e você nós precisamos fazer? A resposta é depender dEle. Amém, igreja? Depender de Deus. Porque ainda que a vontade dEle seja um tanto misteriosa, meus irmãos, Ele é soberano. Ele sabe o que é melhor para mim e para você. Ele não se esqueceu em um segundo sequer de mim e de você. E Ele tem promessas maravilhosas para a vida de todo aquele que crê em Cristo Jesus. E nós sabemos que promessa de Deus revelada na sua palavra e realidade é a mesma coisa. É a mesma coisa. Meus irmãos, Deus cuidará sempre de mim e de você, e isso, apesar de mim e de você, do nosso comportamento. Mas aqui, em 1 Tessalonicenses 4, existe uma vontade muito específica e que não é misteriosa. Muito claro a ordem de Deus aqui. Leia comigo novamente o verso 3. A vontade de Deus para vós é esta, a vossa santificação. Agora aqui nós temos uma lição, irmãos, absoluta. Absoluta. Se você não sabe se caminha por esse ou por aquele lado, Deus tem uma palavra para o teu coração hoje. Algo que vai fazer você filtrar se você está fazendo o que é da vontade dele ou não. E a lição é: santidade é um caminho que temos para nós quando nós nos convertemos em Cristo Jesus. Só temos esse caminho. Nós nos convertemos, Ele nos chama, como eu e você estávamos afundados na lama de pecado, Ele nos ama mesmo estando afundado ali, mas Ele nos chama para uma vida nova, uma vida separada, exclusiva, somente para Ele. Isso aqui chama-se santidade. O que Paulo está dizendo à igreja de Tessalônica é o seguinte: Deus tem vontades para vocês, irmãos. E uma vontade muito específica é ela: fiquem longe do pecado. Deus quer você, irmão, perto dEle. Deus te quer orando a Ele. Deus te quer adorando a Ele. E longe, muito longe do pecado. Amém, igreja? Tudo que eu e você iremos fazer tem que ser feito, irmãos, de acordo com a vontade de Deus.
Ele quer que eu e você sejamos santificados. Mas agora o apóstolo Paulo ele vai dar uma lição específica sobre o que é ser santo. E ele vai olhar para aquela igreja lá e vai dizer: a vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Eu vou explicar aqui, ó. Leia a continuação do verso 3. Por isso, afastai-vos da imoralidade sexual. Meus irmãos, o que significa afastai-vos? É óbvio, né? Afastai-vos da imoralidade sexual. Não é o negócio estar fervendo lá na avenida, como está lá em Tupã, e vou para a igreja, mas vou para a igreja e passo por dentro do evento. Vou para a igreja. E dá uns passinhos no meio do evento ainda. É isso? Seria isso? O negócio está ali e você está aqui? Seria ver e fingir, faz de conta que você não está vendo? Não, irmãos, é óbvio que não. Significa tomar sentido oposto, contrário à imoralidade sexual. Meus irmãos, se a imoralidade sexual nos diz que é para ir para lá, você tem que ir para lá. Ficar longe. Ficar distante. Aí você pode me perguntar assim: o que é imoralidade sexual no contexto lá de Paulo? Aquela igreja ela vivia. O que estava acontecendo naquela igreja lá para ele falar assim? O que Paulo tinha em mente quando ele fala com aquela igreja sobre imoralidade sexual? Quando nós pensamos no que era imoralidade sexual naquela época, basicamente, irmãos, é a mesma coisa que acontece nos dias de hoje. Pode pensar reto e direto: carnaval. Quando eu e você nós pensamos na origem do carnaval, dessa festa, algumas pessoas vão dizer que começou no Egito, outros na Babilônia, mas independe da sua origem, carnaval, infelizmente, e aqui eu falo com pesar mesmo, infelizmente, foi uma forma que a Igreja Católica Romana encontrou para mascarar festas com orgias, bebedeiras, falsos deuses se relacionando sexualmente com fiéis. Um contexto, irmão, onde prostitutas eram aceitas, adultérios eram aceitos, a imoralidade rolava solta, nesse contexto aqui de Tessalônica, contexto greco-romano. E foi aí que a Igreja Católica disse: olha, esse povo aí está torto, hein? Esse povo está bem torto. Nós precisamos dar um jeito de resolver isso aí. Então o que a gente faz? Aí tiveram uma ideia: então vamos cristianizar essa festa aí, esses rituais deles aí. Vamos chamar de carnaval. Carnaval. E por que fizeram isso? Por puro interesse. E como que nós faremos isso? Vamos criar uma festa onde eles podem, olha, se matar, se arrebentar com a boca do balão, fazer tudo que tem direito, carne levar, um adeus à carne, vai lá para a esbórnia e se esbalda. Mas depois, não, depois o negócio vai ficar pequeno para eles. Nós vamos chamar eles, 40 dias depois, chamar de quaresma, que você conhece muito bem, nós faremos 40 dias para eles se abster de tudo na vida deles. Para depois então fazer o quê? Celebrar a Páscoa. Essa foi a ideia. E a ideia está até hoje acontecendo exatamente. Portanto, o carnaval, pelo próprio contexto em si, é uma festa do quê? De alegria? De descontração? Não, é festa da carne mesmo. Que se acabem, que vocês engulam um ao outro nesses 3 dias, façam tudo o que vocês tiver vontade, porque depois vocês terão que entrar na rédea curta. Essa foi a ideia. Meus irmãos, triste isso, triste, mas infelizmente é o que aconteceu na história da igreja. Não estou aqui fazendo críticas à conduta da outra denominação, apenas relatando a história como de fato aconteceu. Fique bem claro isso, amém, irmãos? Qualquer pesquisa que você der no Google, você vai reafirmar o que eu estou dizendo aqui. E o mesmo contexto greco-romano que influenciou o contexto de carnaval da Igreja Católica, era o mesmo contexto que Paulo vivia lá em Tessalônica.
Pois a cultura que também influenciava a cidade de Tessalônica também era a cultura greco-romana, era a mesma cultura. Por exemplo, vamos lá, para a gente entender como que isso aqui se dava lá atrás. Na época de Tessalônica, dos tessalonicenses, havia um deus lá chamado Baco. Baco para os romanos, da onde vem a palavra bacanal, que vocês sabem muito bem o que significa, e Dionísio, que era dos gregos, e Saturno, da onde vem as festas chamadas Saturnálias. Festas para esses deuses eram marcadas por todo tipo de indecência que você pode imaginar. A imoralidade sexual corria frouxo. Eram comuns orgias, escravas dominarem os seus senhores, e essas mesmas escravas podiam ter jovens à disposição para a satisfação delas. Olha o nível do negócio. E quando Paulo olha para aquela igreja de Tessalônica, ele está combatendo isso aqui, irmãos. Ele dizia: igreja, eu sei que isso é cultural de vocês, que isso está no DNA de vocês aí em Tessalônica, mas vocês precisam se abster disso daí, dessa cultura carnavalesca que vocês vivem. Vocês têm que abrir mão disso, dessa cultura onde a carne impera, onde a imoralidade sexual impera. Paulo não diz que eles tinham que se abster de coisas específicas. Isso aqui pode, isso aqui não pode. Não, irmãos, não. Ele diz para se afastar de tudo, absolutamente tudo que não agrada a Deus. Essa semana teve uma notícia muito interessante. Um bloco bem famoso, de uma cantora bem famosa da Bahia, convidou uma outra artista famosa também para cantar no bloco lá. E essa artista foi. E essa artista se diz convertida em Cristo Jesus, e no meio do negócio ela catou o microfone, que ela ia cantar uma música, começou a falar de Cristo e do Apocalipse, que vai todo mundo ir para o inferno, e virou um sururu danado lá. Muito crente embaixo, louvado seja Deus. Meus irmãos, você é crente secularizado, crente que está fundado no mundo até o pescoço. Não, eu vou lá pregar o evangelho. Você vai lá pregar o evangelho no meio da festa do carnaval? É isso? É isso. Lembra do homem no muro? O homem no muro, enquanto ele estiver no muro, ele é do lado de lá, não adianta. Não adianta, crente secularizado. O que Paulo está fazendo é combatendo isso, irmãos. Combatendo o carnaval daquele lugar. E não é só o carnaval que você vê todo ano nessa época aqui, não. Mas é o carnaval do dia a dia. Do dia a dia. É onde um homem ele é promíscuo dentro do seu coração. Vamos lá. Por exemplo, o que está presente no meio do seu cotidiano todo dia, aí fora em todo lugar. O carnaval da pornografia. Desejo pecaminoso no coração, que muitos têm dentro da sua própria casa. Um carnaval em que homens e mulheres deixam o marido, a esposa, seus cônjuges em casa e saem para dormir com outras pessoas que nem sabem quem que é. Meus irmãos, você sabia que no Brasil, a cada 3 homens casados, 1 já cometeu adultério? E a cada 5 mulheres casadas, 2 também já adulterou? Que Paulo está combatendo são pessoas que têm um assassino dentro da própria casa, chamado imoralidade sexual. A palavra imoralidade sexual ou prostituição, dependendo da versão aí da sua Bíblia, aparece 26 vezes no Novo Testamento, sendo relacionada, isso é muito importante, hein, casais, presta atenção, sendo relacionada a tudo que não pode antes do casamento. E essa relação é com tudo que leva a pecar, você pecar contra Deus. Pensamento, sabe? Conversinha, a sua conduta no trabalho onde você está. Tudo que foge do padrão de Deus para um relacionamento conjugal, irmão, você tem que fugir disso. Você tem que sumir, afastar disso. Carnaval não é cultuado só no salão, nem na avenida, não. Mas é dentro de casa também. Quando você assiste pela televisão, por exemplo.
Eu não vou, não. Eu odeio carnaval. Chega na casa da pessoa, está lá. Quando você permite que o seu filho vá para a escola, ah, não, mas na escola é lúdico. Ai, Deus do céu, é lúdico. O diabo, ó, se tem uma coisa que o diabo sabe fazer, é ludibriar, não é isso? É lúdico. Tudo, absolutamente tudo que se relaciona ao carnaval, pegue sentido contrário. Pegue sentido que leva à santidade, sentido que leva você a se aproximar de Deus. Amém, igreja? O que eu entendo que Paulo está propondo para aquela igreja, para mim, para você essa noite, é que muitos de nós, que são esclarecidos quanto ao carnaval, mesmo a gente não indo para as ruas, não participando de festa alguma por aí, ainda assim temos o carnaval dentro dos nossos lares. Tendo os nossos filhos sendo influenciados pela sociedade, pela escola, pelos amigos. E muitas vezes por você, pai e mãe, assistindo toda essa imoralidade na sua televisão. Porque existem pessoas que cultuam a imoralidade sexual no trabalho, no futebol, no final de semana, no Facebook, no Instagram, TikTok, no WhatsApp, por aí vai. Por que será? Porque não dá ouvidos a Deus. Carnaval não é 3 dias só não, irmão. É o ano inteiro. Ano inteiro. Depois desses 3 dias aqui, parece que vira a chave, né? Todo mundo passa a ser santo assim. Só curou a ressaca, pronto. Acordou, tá lindo, tá tudo certo. Não há mais nenhum tipo de moralidade sexual na TV, no rádio, jornal, revista, internet. Parece que acabou tudo. Zerou, passou a régua. Irmãos, carnaval o ano inteiro. O ano inteiro. Ele cerca eu e você a cada dia. É uma espécie de câncer que corrói a minha e a sua santidade. Um câncer que tem entrado dentro da igreja de Cristo. Meus irmãos, se tem uma coisa que o diabo é bom, é enganar. É enganar. Mas pastor, hoje tem carnaval para Jesus. Será que é pecado? Será que é pecado, irmão? Será que é pecado, irmã? Não, mas é um carnaval santo. É um carnaval que glorifica a Deus. Tenha paciência, né, irmão? A coisa está feia, gente. Vocês não têm ideia. Mas a pergunta que não se cara na cabeça daqueles irmãos de Tessalônica, e na minha e na sua é: tá, pastor, eu entendo, sei, mas como é que eu faço isso? Na prática, como que isso se dá na prática? Como que eu me abstenho dessa depravação total aí? Lê o verso 4 comigo. Cada um de vós saiba manter o próprio corpo em santidade e honra. O que Paulo está dizendo aqui àquela igreja? Igreja de Tessalônica, Igreja Batista de Queiroz, entenda uma coisa. Os corpos de vocês é um culto a Deus. O que você faz com o seu corpo precisa estar num caminho, num sentido, que é a santidade de Deus. Isso precisa honrar a Cristo Jesus. E principalmente, irmãos, o que você faz, o que eu faço, quando ninguém está vendo. Isso tem que honrar a Deus. É por isso que cada um de vocês tem que dominar o corpo de maneira santa, de maneira honrosa. Isso significa que você faz com o seu marido, com a sua esposa, ou sendo solteiro, namorando, isso tem que glorificar a Deus. Amém, irmãos? Lê o versículo 5 comigo. Não na paixão dos desejos, à semelhança dos gentios que não conhecem a Deus. O que Paulo está dizendo aqui, irmãos, é que não devemos nos portar como os pagãos, que não conhecem a Deus, que possuem todo tipo de libertinagem aí. Vocês, irmãos de Tessalônica,
Vocês, irmãos da Igreja Batista de Queiroz, vocês não são igual a eles. Vocês não são igual a eles. Meus irmãos, uma séria pesquisa de um pastor muito renomado americano, isso, tempos atrás, mais de uma década atrás, 50% dos homens cristãos, presta atenção, 50% dos homens cristãos e 30% das mulheres cristãs são viciados em pornografia. Isso aqui é chocante. Imagina hoje, isso aqui tem mais de uma década. Imagina hoje, em 2024. A grande maioria dos pais cristãos, eles enfrentam, como é que eu posso dizer, fugiu a palavra aqui, uma espécie de tabu, né? De vergonha, de falar sobre sexualidade com os filhos. Quando o assunto é sexo, parece que trava. E isso acarreta um número, irmãos, assustador. Sabe por quê? De cada 10 jovens em igrejas, 8 têm lutas nessa área. 8 em cada 10 jovens sofrem com a escravidão que a pornografia promove. Pais, fica longe disso. Se abstenha da imoralidade sexual. Se abstenha da pornografia. Mas não se abstenham de orientar seus filhos nessa área, da forma como agrada a Deus. Amém, igreja? Paulo não está dizendo que sexo é ruim, que é pecado. O sexo foi criado por Deus e dado como um presente para a vida de um casal, dentro dos limites de um casamento. Casamento é bênção de Deus. O que Paulo está dizendo é que nós não podemos fazer uso dessa bênção que Deus deu de forma errada, que não agrada a Ele. Repara só, a sociedade aí promove diariamente a imoralidade dentro da minha e da sua casa, para mim e para a sua família. Pega a televisão aberta aí, qualquer novela, independente do horário, o que você me diz? Agrada a Deus aquilo lá? Se você for para esses Big Brother da vida, esses realities, pelo amor de Deus, liga teu rádio, vamos lá, vamos desafiar. Liga teu rádio e ouça o que está sendo cantado lá. Tanto a mulher quanto o homem é exposto de uma forma como se fosse um pedação de carne. Só. Isso aqui, irmãos, não passa de uma isca e um anzol para atrair a minha e a sua atenção e induzir a gente a pensar de forma que não agrada a Deus. E o povão, o povão corre atrás disso daqui. E crente em Cristo Jesus liga para esses lugares para votar. Já foi fisgado. Eles já foram fisgados e não perceberam. Carnaval está todo dia, irmão. Não é 3 dias só não. Todo dia, na minha e na sua vida. Leia o verso 6 comigo. Nesse assunto, ninguém iluda ou engane seu irmão. O que Paulo está dizendo aqui é que esse assunto de moralidade sexual, isso não prejudica só você. Não é só você. Tem situações aí que a pessoa se arruma com a família, ela sabe, o marido, a esposa, os filhos, nós vamos hoje cultuar a Deus, sabe, com aquele espírito de santidade, vamos louvar a Deus, ouvir a palavra dele. Aí quando chega lá na igreja, todo mundo senta bonito e vamos orar, tu ora e esperando o culto começar, aí chega aquela irmã ou aquele irmão com aquela calça que se falar amém, puf, o botão pipoca lá na frente. E aí? Acabou a paz. Acabou a paz da esposa, acabou a paz do marido. Acabou. A pessoa não vai prestar atenção em mais nada no culto. Acabou de sair dali, o que pregou? Ele não sabe, ele não tem noção do que foi falado ali. Meus irmãos, talvez o que eu e você estamos fazendo ou usando pode estar colaborando para derrubar o irmão da fé dele.
o jeito de vestir, de se comportar no trabalho, na escola, ou até mesmo dentro da igreja. Isso pode despertar atenção, desejo em outras pessoas que você não pode suprir. Isso é pecado. Carnaval é muito mais do que 3 dias de festa. Lê o verso 6 novamente, segunda parte agora. Olha o alerta de Paulo aqui. Presta atenção, irmãos. Pois o Senhor, Ele é vingador de todas essas coisas, como já vos dissemos e testemunhamos. O que Paulo está dizendo? É que se você está brincando com a imoralidade, sendo carnavalesco aí de vez em quando, você aí mulher, você aí homem, se comportando como adúlteros, você não está brincando com a igreja, você não está brincando com o pastor, você está brincando com Deus. Brincando com Deus. E a mão do Senhor pesará sobre todo aquele que não se abster dessas práticas imorais. Sabe? A pessoa, apesar de saber de toda a verdade, ainda está lá. Insistindo. É isso que Paulo diz, o alerta que eu dou para vocês, diz Paulo, o Senhor é castigador de todas essas coisas. Repare a frase. O Senhor é amor, Deus é misericórdia. O Senhor é castigador de todas as coisas. Sabe por quê? Porque Ele também é justo. E os atributos dele não competem entre si. Ele não é mais amoroso do que justo, não é mais justo do que santo. É tudo por igual. Então, se a ordem é que está dizendo que Deus vai pesar a mão, irmãos, espere. Mais cedo ou mais tarde, aliás, não espere. Não espere isso acontecer. Amém? Paulo fala outro alerta que eu e você também temos que ter, estamos em dúvida com isso. Leia o verso 7 e 8 agora. Porque Deus, Ele não nos chamou para a impureza, mas para a santificação. Portanto, quem rejeita isso, não rejeita o homem, mas Deus, que vos dá o Espírito Santo. O que Paulo está dizendo aqui é que Deus não converteu eu e você, irmãos, para viver uma vida imoral. Não converteu eu e você para o adultério, não converteu eu e você para fazer do seu corpo o que você bem entender. Ele chamou eu e você para ter uma vida de santidade com Ele, na presença dEle, diante do Senhor, em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Porque o Espírito Santo de Deus habita em mim e você. E apesar disso, quem insiste em ter esse tipo de comportamento, está rejeitando a presença do Espírito Santo, está rejeitando a Deus. Lê os versos 9 e 10. Mas quanto ao amor fraternal, não é preciso que eu vos escreva, visto que vós mesmos sois instruídos por Deus, a vos amardes uns aos outros. Pois é certo que já procedeis assim com todos os irmãos de toda a Macedônia. Irmãos, também vos exortamos a vos aperfeiçoais nisso cada vez mais. O que Paulo está dizendo àqueles irmãos de Tessalônica é que, quanto a amarmos uns aos outros, como irmãos em Cristo Jesus, não como homem e mulher, como irmãos em Cristo Jesus, vocês sabem muito bem disso. Isso Jesus nos ordenou. Eu vejo isso em vocês. Eu vejo que vocês estão fazendo a coisa, andando segundo a vontade de Deus. Mas o que eu peço a vocês é que invistam cada vez mais nesse amor fraternal. Busque santidade de Deus para viver esse amor, sem que haja tropeço ou deslize de vocês, irmãos. Paulo elogia o comportamento daqueles irmãos sobre o amor fraternal, o amor que Jesus disse que eu e você tivéssemos com o nosso irmão. Mas tomem cuidado que os desejos enganosos do nosso coração, para que não leve você a uma confusão mental de sentimento e deixar de amar o irmão como em Cristo e cair em pecado. Isso... não, mas em igreja acontece muito. O
Problema no casamento que não quer resolver, problema com o marido que não quer resolver, que a esposa não quer resolver, e anda chutando a pedra todo lugar que vai. Aí senta na igreja, aí senta o irmão que está a mesma coisa com a esposa em casa. E os dois começam, é difícil, é duro, né? Basta trocar um WhatsApp, pronto, a armadilha está montada. A armadilha está montada. Ou seja, Paulo diz que o amor fraternal não pode se transformar em carnaval. Amém, igreja? Temos que tomar cuidado muito com isso. Leia os versos 11 e 12. Procurando viver em paz, tratando dos vossos assuntos e trabalhando com as próprias mãos, como já vos ordenamos, a fim de que andeis com dignidade diante dos que são de fora, e não necessiteis de coisa alguma da parte deles. Que Paulo está dizendo aqui para aquela igreja é que os assuntos daqueles irmãos tinham que ser resolvidos entre eles. Que nada deveria sair fora do círculo da igreja. De serem resolvidos entre eles e sempre em amor e em paz. A paz que foi confiada a eles por Jesus. E colhendo os frutos do quê? Do seu trabalho, com o seu próprio suor, seu próprio esforço. Conforme Paulo e Timóteo ordenaram a eles. E para que tudo isso? Para que tudo isso? Para que diante daquele povo pagão, povo incrédulo, vocês, além de não precisarem deles para coisa alguma, vocês continuem dignos, em busca de santificação. O que significa isso daqui na prática? É a igreja influenciando a cultura lá fora, e não a cultura lá fora influenciando a igreja aqui dentro. Que fazendo dessa forma, vocês permanecerão distantes, diminuindo sim as chances de serem influenciados pela carnalidade desse mundo. Fiquem longe, sigam o caminho oposto. É o que Paulo está dizendo. Amém, irmãos? Irmãos, saber sobre Deus e conhecer a Deus tem uma diferença muito grande. Os que sabem sobre Deus, mas se mantêm misturado com toda essa gente pagã, é o exemplo da cantora que eu dei no início aqui. Essa gente aqui se acaba durante 3 dias e se penitencia durante 40. Meus irmãos, preste atenção. Em Cristo Jesus, isso não nos representa. Porque nós conhecemos a Deus. E porque conhecemos a Deus e sabemos o que Ele acha sobre isso, sobre o carnaval, só sendo muito sem noção de não levar isso aqui a sério. O carnaval ele consegue simbolizar tudo aquilo que um cristão de verdade ele não deve fazer. O carnaval é uma festa que Deus odeia. E ela está aí, ó. É visível, sabe, como uma doença incurável, um câncer perigoso, sedutor. Mas que em Jesus, eu e você, nós somos libertos dessa cegueira que essas pessoas se encontram. Para que um dia, quando eu e você tivermos a presença de Deus e olhar Ele face a face, nós possamos dizer, igual Paulo disse, ó, combati o bom combate, contra a imoralidade sexual, contra o carnaval, e eu guardei a minha fé no Senhor Jesus, meu único e suficiente e verdadeiro Salvador. Amém, irmãos? Nunca se esqueça, o carnaval não é só 3 dias, o carnaval é o ano inteiro. E ele rodeia como um leão rugindo, louco para pegar as suas presas que se afastam de Cristo. Não brinque com isso. Se aproxime do Senhor a cada dia, para crescer em santidade, em conhecimento da sua palavra, que é o desejo de Deus para mim e para você. E pegue o caminho contrário da imoralidade. Amém? Abaixe sua cabeça, vamos orar a Deus.